Sejam bem-vindos à Feira de Profissões da ESPA. Agradecemos sua presença. Hoje, o tema da live é Modelo Acadêmico Inovador ESPA e sua relação com o mercado de trabalho. Nosso palestrante, mentor, Reon Cássio Braga, reitor do Centro Universitário Uniamérica, sócio fundador na ADMA Educar, formado em Medicina pela Universidade de Paraná e especializado em neuropedagogia. Boa noite, Rion. Muito obrigado por estar aqui nesta live. A gente sabe quanto você está trabalhando com este projeto e quanto resultado positivo está dando. Muito obrigado. Podemos começar com sua palestra. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a diretoria da ESPA pela oportunidade. Pessoal, vocês que estão assistindo, nós vamos fazer uma live bem dinâmica. A ideia é que vocês possam participar, opinar, vamos colocar situações reais, situações bem práticas que possam interessar diretamente para vocês e para o futuro de vocês. E vocês podem direcionar para as perguntas que vocês quiserem fazer, tá? Eu vou passar alguns slides aqui para ficar mais fácil o acompanhamento, mas de qualquer forma, o tempo todo vocês podem interromper e estaremos abertos para compartilhar experiências. Bom, o primeiro desafio que eu quero colocar para vocês, a primeira questão para colocar para vocês é o desafio de encontrarmos a nossa vocação, o desafio de encontrarmos o nosso caminho profissional, o desafio de encontrarmos uma carreira que nos dê prazer e que nos consiga colocar rumo às nossas metas pessoais e que a gente possa uma carreira que identificar o nosso propósito, integrar com o nosso propósito de vida, né, dentro desse projeto nosso pessoal. Então, eu vou começar a mostrar para vocês um pouco da experiência que eu tive pessoal nessa trajetória, né, até encontrar o meu propósito profissional e ver se eu consigo ajudar vocês e mostrando por que a ESPA tem um modelo educacional que pode colaborar muito com vocês, não só num aprendizado efetivo, muito superior ao modelo das demais instituições, dos modelos tradicionais, mas também ajudar vocês a identificar o propósito e definir uma carreira muito mais bem-sucedida, né? Eu comecei minha trajetória antes da medicina, comecei pela eletrônica, fui técnico em eletrônica, então estava inserido na área das engenharias, muito porque eu fui naquele lugar comum, não tinha ninguém para me orientar melhor, eu fui no lugar comum que todo mundo vai, que é achar que aquilo que você tem mais facilidade quer dizer que pode ser a sua carreira profissional. Como no colégio eu tinha muita facilidade com matemática e física, as pessoas diziam para mim, quem tem facilidade com matemática deve seguir engenharia. Quem não tem deve seguir as áreas das humanas ou da biológica. Um raciocínio simplista, muito básico, primitivo e de pouca ajuda no desenvolvimento da carreira da pessoa. Mas, enfim, naquela época era o que eu tinha e eu fui fazer eletrônica, fui fazer engenharia e eu gostava realmente muito de matemática, gostava muito desse estudo, mas na eletrônica, assim que acabei o curso técnico, já defini que não era aquilo que era a minha vocação, eu não queria ser engenheiro, apesar de gostar da matemática. Eu comecei a entender que eu queria uma profissão que lidasse mais próximo com pessoas, né? E achei que a medicina lidava com pessoas. E aí, também ainda sem ninguém para me orientar muito, eu fui buscar fazer o curso de medicina. Me preparei ao vestibular concorrido, difícil, passei na Federal do Paraná e iniciei o curso de medicina. Iniciei o curso de medicina na Federal e concluí o curso de medicina 6 anos depois, né, 8.400 horas de curso tradicional, né, com aqueles modelos básicos de disciplinas, de tudo aquilo, para chegar à conclusão, ao final do curso, que medicina, não tive nenhuma aula que me ensinou a lidar com gente. Eu tive o curso inteiro aprendendo a lidar com doença apenas, né? E daí eu falei, também não quero medicina mais. Daí saí da medicina e fui buscar outra área profissional, estudei psicologia 3 anos, estudei mais 2 anos de administração, depois fiz a pós-graduação na área de pedagogia, até que eu encontrei meu caminho, minha vocação profissional na área de educação, e aí comecei como professor, como palestrante, depois
me tornei consultor, me tornei reitor de universidade, comecei a trabalhar com instituições, dei assessoria para instituições, 350 universidades em 5 países, e me realizei, fui muito bem sucedido e realizado profissionalmente. Mas isso tudo levou muito tempo para acontecer. Eu fui começar a entender minha vocação e aquilo que eu queria, meu propósito, aos 29 anos. E vocês podem aprender isso muito mais cedo. Vocês podem identificar o propósito de vida e o propósito profissional de vocês como muito mais jovens, e aí começar a partilhar a carreira de forma a melhorar a qualificação de vocês para esse mundo profissional. Uma primeira coisa que vocês precisam entender nesse mundo do trabalho do século XXI é que vocês não podem mais ficar pensando em se formar para conseguir emprego. A cada ano, desaparecem 5 milhões de vagas de emprego no mundo. O emprego está cada vez menor, mas as oportunidades de trabalho não. Você vai dizer, mas qual é a diferença disso? Qual é a diferença de emprego e trabalho? A empregabilidade, que é você se preparar para arrumar um emprego de carteira assinada, né, ela diz respeito às questões de você conseguir estar empregado. Portanto, você tem que desenvolver um conjunto de habilidades como essas daqui para você conseguir estar empregado, né, que são habilidades como capacidade de relacionamento, a resiliência, que é você aguentar firme por situações ruins no seu ambiente de trabalho, a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro para se relacionar, conseguir trabalhar bem em equipe, né, ter flexibilidade, ter proatividade, empreendedorismo. Empreendedorismo não é só você abrir empresa, é dentro do seu emprego você conseguir criar coisas boas para aquela empresa, para aquele hospital, para aquela clínica para onde você trabalha, né, você ter capacidade de se comunicar, capacidade de liderança e responsabilidade e corresponsabilidade, que é você ter a visão de conjunto de como aquilo funciona. Mas isso são competências que impactam a empregabilidade de uma pessoa, né? E como eu falei para vocês, mostrei aqui, ó, a empregabilidade do mundo está diminuindo, mas a trabalhabilidade aumenta. A trabalhabilidade, ela tem a ver com você estar pronto para trabalhar, seja com emprego, seja com projetos, seja atividades em tempo parcial, atividades colaborativas, consultorias, abrir empresas, startups, pegar um spin-off de uma outra empresa, que é pegar um trabalho de uma outra empresa para fazer e depois entregar para ela. Ou seja, no mundo da trabalhabilidade, você precisa estar pronto para exercer diversas funções em inúmeros projetos ao mesmo tempo, sem ter que bater ponto ou vestir o uniforme de uma empresa. Este mundo da trabalhabilidade, ele é um mundo muito rico de oportunidades. Surgem dezenas e centenas de oportunidades o tempo todo. É um mundo crescente, como esse gráfico mostra. É um mundo gigante de oportunidades de trabalhabilidade, de trabalho, e um mundo restrito de oportunidades de emprego. Mesmo assim, se você ainda está preocupado com a questão do emprego, você tem que levar em conta esses atributos, mas você deve levar em conta essa pesquisa aqui que eu coloquei aqui embaixo, essa aqui, ó. A pesquisa revela que quem ou o que mais ajuda alguém a conseguir um emprego é 10% das pessoas conseguem emprego através da internet ou sites de recrutamento e seleção, onde ela se cadastra, põe o seu currículo no LinkedIn, põe o seu currículo, manda esse currículo para esse site de recrutamento e é chamada para uma entrevista, e se ela uma seleção, e várias, né, e quando ela passa numa delas. Mas 20% das pessoas conseguem emprego através de recrutamento e seleção, pessoas que vão procurar currículos e para selecioná-la. E 70%, que é a maioria das pessoas, ela consegue através do seu network pessoal e profissional, da sua rede de relacionamentos. Tradicionalmente, 70% das pessoas conseguem emprego porque alguém indicou ela para aquele emprego, para aquela vaga, né? Então, enquanto você está estudando, enquanto você está se formando, você criar esse networking profissional, essa rede de relacionamento com profissionais da área que você está atuando, é fundamental para garantir a sua empregabilidade e também a sua trabalhabilidade. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês no modelo inovador que a ESFA pratica no mercado, que é um modelo que aumenta o seu network pessoal e profissional 5 vezes mais do que o modelo tradicional de outras instituições de ensino, porque te põe próximo com as empresas da área que você trabalha, com os profissionais da área, seja na parte clínica, hospitais, clínicas, seja na parte empresarial, seja laboratórios de pesquisa, de análise,
de diagnóstico, de análises clínicas, toda essa realidade desse mundo profissional, o modelo praticado pela ESPA te coloca próximo, para que você crie um network muito significativo e muito superior ao modelo tradicional, que é aquele modelo que você assiste a aula, vai todo dia para a faculdade, assiste a aula, tem as disciplinas do curso, faz a prova, 2 provas por semestre, uma por bimestre, se não tirou a nota, vai para a prova final. Esse modelo, obviamente, está totalmente ultrapassado, ele já ajuda muito pouco uma pessoa a se formar, a ter qualificação para o mundo do trabalho, né? Mas antes de falar mais do modelo da ESPA, eu ainda preciso falar para vocês uma outra coisa relevante, que para que você consiga atingir a realização pessoal e profissional, para que você seja um profissional bem-sucedido, e entendendo aqui o sucesso profissional como mais de conseguir uma carreira estável ou ter uma situação financeira satisfatória. Conseguir o sucesso profissional é você estar num trabalho ou num emprego onde você tenha liberdade para agir, pensar, né? Fazer o que você gosta, aprimorar seus conhecimentos, escolher os caminhos, as pessoas, tudo que você quer crescer e se desenvolver. Qualquer coisa diferente disso está fora dessa ótica de sucesso profissional, né? Dentro desse conjunto, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, a primeira foi de fazer um network, o maior network possível. A segunda dica é jamais escolha uma carreira, jamais escolha um curso superior com base naquele curso que tem maior ou menor chance de te dar mais ou menos dinheiro. O dinheiro, ele é consequência de você ser um bom profissional. Não existe uma profissão que dá muito dinheiro e uma profissão que dá pouco dinheiro. Existem profissionais que ganham bem em qualquer profissão, existem profissionais que ganham mal em qualquer profissão. Claro que na média Brasil, algumas profissões dão mais dinheiro que outras, mas isso é média. Média Brasil, de todos os profissionais do país, a palavra mediocridade vem de média. Se você está na média, você é medíocre. Você não pode ficar na média, você não pode se contentar com o salário médio da sua profissão, porque você estaria vivendo uma profissão, estaria vivendo um nível de mediocridade da sua profissão. O que você tem que fazer é ser diferenciado na sua profissão, ter mais qualidade que os demais, ser superior aos demais, seja porque você tem mais qualidade do que você entrega, seja porque você entrega coisas diferentes, de maior valor agregado, que faz com que você seja mais procurado, tenha melhores opções de trabalho, de clientes, do que for dentro da sua profissão. Então, isso é atingir o sucesso profissional e nada tem a ver com a escolha que você faz por uma profissão que paga mais ou paga menos. Quem escolhe por dinheiro, 99% dos casos se dá mal. Por quê? Por que se dá mal? Vou explicar. Por quê? Para você obter o sucesso profissional, você precisa ser bom profissional, óbvio. Para ser bom em alguma coisa, você precisa gostar do que você faz. Para gostar do que você faz, aquilo tem que fazer sentido, tem que ter um significado na sua vida. Ou seja, você precisa ter um propósito em estar fazendo aquilo. Se você está fazendo algo que não gosta porque vai dar mais dinheiro, você dificilmente vai se dedicar. Sem se dedicar, você não vai ser bom. Sem ser bom, você não vai ser bem-sucedido. Se não for bem-sucedido, você não vai ganhar dinheiro. Então, esquece essa ilusão de que escolhe um caminho por dinheiro. Muito menos deixem as pessoas influenciar você na escolha. Você pode consultar a opinião dos seus pais, dos seus professores, de profissionais da área, dos seus amigos e colegas. Você pode e deve consultar a opinião de todo mundo para tomar a sua decisão e fazer a sua escolha. Você só não pode deixar que alguém escolha por você, porque é o seu futuro que está em jogo, é a sua carreira, é a sua realização profissional, é a sua felicidade como pessoa, como ser humano. Então você não pode atender a um pedido de um pai, meu filho, eu queria que você fosse advogado. Não, se ele quer ser advogado, ele vai ser. Você é outra pessoa que tem que escolher aquilo que você quer e gosta de fazer. Né? Às vezes dá certo, às vezes você também quer ser um advogado e não há problema nenhum. Mas fazer algo para agradar pai ou mãe ou qualquer pessoa é o segundo erro que você não deve cometer na escolha de uma carreira profissional. Ter um propósito é você ter uma vontade de realizar ou alcançar alguma coisa, um objetivo na vida. Propósito é tudo aquilo que dá significado ao que você faz. É tudo aquilo que te dá motivação para fazer. Sem motivação, você não faz nada. Sabe por quê? Ninguém aprende o que não quer. Quer ver essa frase? Está aqui, ó.
só aprende o que se quer aprender. Só se aprende o que se quer aprender. Vou colocar um C aqui para ficar melhor. Só se aprende o que se quer. Não existe. Eu sou especialista em aprendizagem. Há 25 anos eu estudo neurociência aplicada ao aprendizado. Eu tenho livros e vários cursos sobre como uma pessoa aprende. E a conclusão mais efetiva que a neurociência chegou ao seu aprendizado, alguém só aprende quando quer. Porque quando não quer, não tem mágica. Ninguém faz, ninguém aprende. Por isso que 90% do que a gente viu na escola, a gente já esqueceu, porque a gente não estava motivado a aprender aquilo. Decorou para a prova, memorizou para fazer um exercício, é normal. Vocês não lembram das capitanias hereditárias do Brasil, de 1720 a 1750, os donos de cada capitania hereditária? Claro que vocês não vão lembrar disso, mas vocês estudaram isso em algum lugar. Vocês estudaram 1 milhão de coisas que vocês já esqueceram. Algumas coisas, a maioria é coisas inúteis, outras coisas não tão inúteis assim, mas de qualquer forma esqueceram tudo. Por quê? Porque vocês não estavam motivados a aprender de verdade. Aquilo não fazia sentido, aquilo não tinha significado para você. Então, se não tem significado, se não faz sentido, se você não gosta muito daquilo, imagina uma pessoa que escolhe um curso de medicina veterinária e não tem uma capacidade, não tem uma empatia com os animais, não quer, tem uma palavra para isso chamada zooconvivialidade. Convivialidade, você sabe, capacidade de conviver. Zooconvivialidade é a capacidade de interagir harmonicamente com os animais, né? Existe até um negócio chamado fitoconvivialidade, que é a capacidade de interagir com plantas. Alguns têm mais, outros têm menos. Agora, imagina um veterinário que não gosta de bicho, imagina um biomédico que não gosta de laboratório, imagina um profissional de educação física que não gosta de atividade física, você imagina um psicólogo que não gosta de... que não tem capacidade de ter empatia com as pessoas, que não se coloca no lugar dos outros, que não gosta de entender os problemas alheios, né? Tudo isso, obviamente, não faz o menor sentido. Então, a identificação do seu propósito, daquilo que tem sentido na sua vida, daquilo que dá significado para o que você faz, é o primeiro passo que você tem que dar na escolha profissional. Isto vai te dar motivação, isso vai te dar... A motivação vai te dar a capacidade de ter o esforço necessário para trabalhar a sua capacidade cognitiva de aprender tudo que você precisa aprender para ser um profissional bem-sucedido. E aí entra a instituição de ensino, a faculdade que você escolheu. O quanto ela é capaz de te ajudar nisso, ou o quanto ela é capaz de te atrapalhar nessa jornada. Muitas faculdades mais atrapalham que ajudam na sua escalada rumo à sua carreira profissional bem-sucedida. Mas antes até de falar disso ainda, lembrando a vocês que propósito é algo totalmente individual. Aqui é uma charge muito simplista, né? Só para vocês mostrarem, só para mostrar para vocês que propósito de cada um pode ser muito diferente. Zezinho estava ali falando com a Suzy, chegou todo animadinho, né? Dizendo assim, você quer trocar as figurinhas de chiclete do Capitão Napalm? Ele disse, ó, já marquei mais de R$20 de chiclete, colecionei todas as figurinhas, mas está faltando a 8 e a 34. Você troca alguma das minhas repetidas por essas duas? E a Suzy vira com desdém para ele e diz assim, eu não coleciono figurinhas do Capitão Napalm. O Zezinho sai, entristecido, dizendo assim, deve ser deprimente atravessar a vida sem um propósito. Ué, para ele, naquele momento da vida dele, colecionar aquelas figurinhas era algo que te fazia muito sentido, era algo muito motivador. Para Suzy, aquilo era algo insignificante, indiferente e irrelevante. É claro que isso é só uma analogia, né? Nós estamos falando de propósito de vida, de algo muito maior, mas o que é muito importante para um pode ser insignificante para outro. Por isso, a escolha tem que ser totalmente de vocês e nunca, nunca, jamais influenciada por terceiros, porque é a vida de vocês, é o futuro de vocês que está em jogo. Dito isso, uma frase ainda importante do famoso escritor norte-americano Mark Twain, os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. No dia em que você identifica o seu propósito de vida. E aí você vai ter uma motivação de acordar toda segunda-feira cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para começar a semana com muita alegria, com muita disposição no trabalho ou em qualquer atividade que você esteja fazendo, porque você encontrou significado naquilo que você faz. E aí, como eu disse, só aprende o que você quer aprender, e aí começo a entrar no modelo da ESFA para explicar brevemente para vocês, daí eu já abro para perguntas que vocês quiserem fazer. A neurociência, ela consegue demonstrar que tem 2 tipos de aprendizado. O aprendizado efetivo e o aprendizado efêmero. Efêmero é aquele passageiro.
Nós estamos acostumados na escola com o aprendizado efêmero, passageiro. Aquele que o professor vai lá na frente e explica, a gente entende o que ele falou, né? Chega em casa, não no mesmo dia, claro, na véspera da prova, a gente é assim, né? A gente dá uma lida no caderno das anotações que fez da aula daquele professor, ou de algum outro texto que ele tenha passado para a gente, ou até mesmo da apostila, começa a ler de novo aquilo que o professor já nos explicou, repete 1, 2, 3 vezes, de acordo com o tempo que a gente tem, para que no dia seguinte a gente possa ser bem-sucedido numa prova sobre aquilo. Isso chama-se aprendizado efêmero. Por que efêmero? Porque ele não fica por muito tempo na nossa memória. Com o passar dos dias, das semanas ou dos meses, ele desaparece da memória. É assim, quando vocês entrarem na faculdade, ou quem já está na faculdade, ou quem vai entrar na faculdade, vocês vão ver que tudo aquilo que vocês aprenderam no ensino médio, no ensino fundamental, primeiro 70% desaparece, depois 80%, 90%, e vocês vão se formar com mais de 90% do que vocês aprenderam na educação básica, fundamental e médio, tendo sido apagado da sua memória, tendo sido esquecido, né? Então, esse é o aprendizado efêmero, aquele aprendizado que não dura muito. Tudo bem isso acontecer no colégio, tá? Mas na faculdade não dá. Não pode acontecer isso. Por que não pode acontecer isso na faculdade? Porque não dá para esquecer tudo que você estudou para uma prova, porque você vai usar na profissão depois. Se você vai ser um veterinário, você vai fazer uma cirurgia no animal, você não pode esquecer aquilo, como é que se faz aquela cirurgia, se você está fazendo, você está administrando uma empresa, fazendo uma planilha, fazendo um orçamento, você não pode esquecer as regras de como se faz aquilo. Aquilo é a ferramenta da sua profissão. Então, o aprendizado efêmero, aquele que você fazia no colégio, que era entender o que o professor falava e depois decorar o caderno para a prova, isso não interessa mais no ensino superior. Aliás, isso não vale mais nada no ensino superior. Esquece isso, porque isso é passado na vida de vocês e não é mais assim que funciona. Para que o aprendizado seja efetivo e não seja efêmero, que você não esqueça, para o aprendizado ser efetivo, você não pode esquecer mais, mesmo se passar 10 anos, 20 anos, você não pode esquecer mais aquilo, e você tem que ser capaz de colocar em prática o que você aprendeu. Não adianta alguém te ensinar como é que se faz uma reanimação numa pessoa que infartou, caiu no meio da rua infartado, e alguém te ensinou, deu uma aula de como você faz a massagem cardíaca, a respiração boca a boca, como você tenta medir o pulso para ver a pupila, para ver se está dilatada ou não, se ela está emparada ou não. Você pode assistir uma aula brilhante sobre isso, anotar tudo no caderno, dar uma lida naquilo, acertar tudo na prova no dia seguinte. Mas enquanto você não for lá e não fazer uma massagem cardíaca em alguém, não fazer um movimento no tórax de uma pessoa, insuflar o ar no pulmão daquela pessoa, tentar pegar o pulso dela, tentar ver se a pupila está dilatada ou não. Enquanto você não fizer isso na prática, você não aprendeu de verdade. Por mais que você tenha estudado aquilo na teoria. Então, para que você possa aprender efetivamente, você tem que estudar muito, mas você tem que fazer, que é colocar em prática o que você está estudando, ao mesmo tempo. Você não pode passar 4 anos de um curso estudando e no 5º ano fazer um estágio sobre aquilo para botar em prática. Isso é absurdamente equivocado. Você tem que estudar e fazer ao mesmo tempo. Entende? Você tem que estar lá tendo a aula da massagem cardíaca e 1 minuto depois você já está lá, primeiro no boneco, depois numa pessoa, mas você tem que estar fazendo aquilo para você aprender. Sem fazer, não há aprendizado efetivo. Se você estudar só teoria, você vai entender muita coisa, vai achar que está aprendendo muito, só que esse aprendizado é efêmero, não é efetivo, não vai servir para nada, porque você vai esquecer. Então você tem que estudar e praticar, estudar e colocar em prática, estudar e colocar em prática o tempo todo. E, aqui no meio, interagir com quem sabe fazer. Para isso que você precisa de um professor, de um bom professor. Porque ele vai te ajudar a estudar, ele vai te ajudar a tirar dúvida do que você estudou, ele vai te ajudar a compreender melhor o que você estudou, e ele vai te ajudar a te orientar sobre como fazer aquilo. Se você está fazendo certo, se você está fazendo errado. Você posicionou a mão no tórax no lugar errado. Se você continuar assim, você vai quebrar a ponta do externo, que é o osso que fica ali, que protege a cavidade torácica, a pontinha da cavidade torácica. Então, ele vai te dar feedback do que você está fazendo para você fazer certo. Então, o professor é fundamental. Ele joga para os dois lados aqui, para te ajudar a estudar e compreender o que você estuda e para te ajudar a dar feedback no que está fazendo para ver se está fazendo certo. Então, para aprender... Não adianta o aprendizado efêmero, não adianta se decorar nada. Decorar não serve para nada na profissão.
Qualquer coisa não precisa mais ser decorada. Não devia existir mais prova que não fosse com consulta, porque decorar é algo absurdamente sem valor para a vida profissional, né? Então, a prova devia ser por consulta, você deveria poder consultar tudo. Não faz sentido. Eu lembro, na época que eu era estudante de medicina, que os professores diziam para a gente que a gente tinha que decorar o DEF, que é o Dicionário de Especialidades Farmacêuticas, que é a bula de todos os remédios que existem. Na minha época, existia 3.700 e poucos remédios nas farmácias. Hoje, eu acho que existe mais de 10 mil, não tenho certeza. Imagina, se alguém tivesse que decorar a bula de 10 mil remédios. Que inutilidade, que coisa burra. Qualquer pessoa pega o celular aqui e digita ali o nome do remédio, aparece tudo sobre o remédio. Para que eu tenho que decorar aquilo? Eu tenho que ter raciocínio, compreensão, saber o mecanismo, saber como usar, saber como aplicar, não decorar se o princípio é A, B ou C, se a posologia é tal, quantas gotas, quantos comprimidos, quantas horas, tudo isso eu não preciso decorar, eu tenho acesso universal a essa informação a hora que eu quiser. Então, o ensino superior não é mais como colégio, que você decora para uma prova material, você não precisa decorar mais nada, você precisa saber fazer, você precisa entender profundamente, saber colocar em prática. Por isso que o modelo da instituição de ensino que você escolhe para estudar tem que ser um modelo que te ajude a aprender efetivamente, não um modelo igual ao do colégio. Se a sua faculdade é o mesmo modelo do colégio, fuja dela, porque você está aprendendo muito pouco. Bom, eu não quero me alongar muito em muitas coisas, né? Quero abrir um pouco para perguntas, mas queria ainda dizer duas coisas. Um modelo educacional mais inovador, como que essa está fazendo, é um modelo que trabalha com metodologia ativa, que trabalha com aprendizagem baseada em projetos, em desafios, que busca desenvolver competências e não só conteúdos, que trabalha por uma estrutura híbrida, que traz coisas coloca um material muito bom para você estudar em casa, numa plataforma virtual, vídeos e textos, e traz para a sala de aula, aproveita melhor o tempo da sala de aula presencial para você colocar em prática o que você está estudando. Faz uma inversão das coisas. Ao invés de você ir para a sala de aula só para ver teoria, só para o professor falar e você copiar no caderno, e depois lá no estágio você pôr na prática, ou em uma ou outra aula prática que você faça, este modelo da ESO, ele subverte isso. Você estuda muito sozinho, você lê muito material na biblioteca virtual, nos livros impressos, nas unidades de aprendizagem na plataforma, você vê muito vídeo-aulas, vídeo dos professores, vídeo de autores famosos, mas quando você vai para a sala de aula com o professor, presencialmente, ele vai para te ajudar a colocar em prática aquilo que você estudou. Por isso é um modelo que exige muito mais esforço, mas em compensação, você se forma 5 vezes melhor do que quem apenas ficou assistindo aula. Porque não só você estudou mais, como você colocou em prática tudo que você estudou. E aí você desenvolve a competência de verdade, que é o conhecimento, mais a habilidade e mais a vontade que você tem, a atitude que você tem de conseguir colocar essa habilidade em prática, que é o fazer. Você aprende a saber, você aprende a saber fazer, e você aprende a fazer de fato. Num curso só teórico, só tradicional, você aprende só o conhecimento, você não aprende esses dois elementos aqui, como é o curso na ESFA. E aí, o projeto da proposta da ESFA, ele tem uma integração com o setor produtivo, ou seja, com a sua profissão como um todo. Ele quer trazer demandas reais da profissão para a sala de aula, por isso ele trabalha com projetos, né? E ele quer focar na empregabilidade e trabalhabilidade, na sua trabalhabilidade e empregabilidade, para que você tenha muito mais do que das outras instituições, né? E viabilizar a inclusão social, claro, dando muitas condições de você pagar, de você financiar, de você parcelar, para que todos possam ter acesso a um ensino superior de qualidade, né? Essas demandas produtivas que está na sala de aula faz com que você vá resolver problemas reais da profissão. Um estudante de biomedicina, por exemplo, ele não vai só ter uma aula sobre o que é uma hemácia, um linfócito, uma plaqueta, ele vai aprender a fazer um hemograma mesmo, de verdade. Desde coletar o sangue lá do paciente, aprender como é que coleta, seja com a seringa, com a injeção, seja com a cânula automática, ele aprende a garrotear, a pulsionar, a coletar o sangue, ele aprende a preparar a lâmina, colocar no microscópio, avaliar manualmente, colocar o sangue no aparelho, calibrar o aparelho, medir o resultado que o aparelho deu. Ele pega o laudo do exame de sangue, interpreta, analisa, as hemácias estão normais, os linfócitos assim, as plaquetas estão aumentadas, volume globular, esse paciente eu acho que eu tenho uma leucemia.
Ele aprende a fazer tudo isso na prática. Ele não tem apenas uma aula sobre o que é uma hemácia, o que é um linfócito, o que é uma plaqueta, que a maioria das instituições dá. Ele faz todo o processo real, ele desenvolve todas as etapas do processo ao mesmo tempo. Enquanto estuda, vai aplicando. Vai estudando, aplicando, a partir de uma metodologia que nós chamamos de metodologia de projetos reais da profissão. Aí ele desenvolve essas competências profissionais, ele já se forma com experiência profissional. Por que se forma com experiência profissional? Porque ele já fez. Eu não sei os cursos que vocês querem, mas vamos pegar uma coisa geral que todo mundo entende. Então, eu poderia dar exemplo da veterinária, da biomedicina, da educação física, da farmácia, da psicologia, da administração, da odontologia, de todos os cursos. Mas vamos pegar um que todo mundo entende, que é mais fácil. Um curso de administração, por exemplo. Numa faculdade tradicional, você vai lá, você vai ter 40 disciplinas para fazer. Começa com teoria geral da administração, daí depois você tem introdução ao estudo da administração, daí você tem sociologia, você tem matérias básicas ali, que vem filosofia, sociologia, daí você tem um pouco de matemática financeira, daí aprende lá 30 fórmulas diferentes, que você não sabe para que serve nenhuma delas, mas vai aprender, vai decorar. Depois vem contabilidade, depois vem finanças, gestão de pessoas, tudo disciplinas do curso de administração. O modelo da ESFA não trabalha com disciplinas, o modelo da ESFA trabalha com projetos reais. Num curso tradicional de administração, o aluno tem as aulas dessas disciplinas, né? E ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu lá no último semestre, no 8º semestre do curso, quando ele vai fazer o TCC dele, ele vai aplicar aquilo em algum projeto, né? E alguns vão fazer estágio, né? Vão fazer 3, 4 meses de estágio em alguma empresa e vão aplicar um pouquinho no último semestre. Daí o que acontece? Esse cara se forma nessa faculdade tradicional e vai para o mercado de trabalho, vai procurar emprego. Ele começa procurando emprego, depois ele entende que trabalhabilidade é muito mais que procurar emprego. Mas vamos imaginar que ele sai procurar emprego. Qual é a primeira pergunta que o empregador faz para ele? Qual a sua experiência profissional? Essa pergunta mata quem é recém-formado, né? O cara fica doido, porque ele é recém-formado, não tem experiência ainda. Mas o empregador quer alguém que tenha experiência, não quer gente sem experiência. Ele pergunta, qual a sua experiência? Daí o recém-formado diz assim, eu me formei agora, olha aqui o meu histórico escolar, minhas notas são muito boas, né? Eu fiz um estágio ali naquela loja de sapatos, eu fazia o controle de estoque, né? E eu fiz o meu TCC sobre logística de estoque no varejo. Ele falou, legal, você tem experiência aí no controle de estoque do varejo. O que mais você tem de experiência? Ele, mais nada, eu sou recém-formado. Ok, uma experiência só. Tá bom, puxa, que pena, né? 4 anos de curso para ter uma pequena experiênciazinha. Agora, imagina um aluno formado em administração na ESFA, a diferença. Ele chega para o entrevistador no emprego e pergunta, qual a sua experiência? Esse aluno abre um portfólio, seja impresso, seja na internet, tem lá na internet tudo, é um web portfólio, é um site onde fica todas as realizações que ele fez na faculdade, todos os projetos que ele fez. Ele abre lá, olha, eu fiz 40 projetos na faculdade. E aí ele começa assim, você sabe aquele supermercado lá do bairro tal, o empregador, sei, conheço, eu que fiz o planejamento estratégico deles. Você sabe aquela ótica lá, ótica Carol, ali daquele shopping? Sei, eu que fiz o plano de marketing deles. Você sabe aquela franquia ali do Rei do Açaí, que tem ali naquela rua da cidade? Sei, eu fiz o plano de negócios para eles abrirem a franquia. Você sabe aquela farmácia e tal lá? Sei, eu que fiz o recrutamento e seleção dos balconistas que atendem lá. Você sabe tal coisa? Sim, fui eu que fiz o orçamento e o não sei o quê. Sabe a padaria ali do Manuel? Tal? Conheço, sei. Fui eu que fiz o valuation da padaria. Eu que disse para o Manuel quanto valia a padaria dele, fiz o book de vendas e ele vendeu a padaria dele por 10 milhões de reais. Eu que fiz tudo isso. Esse cara, ele se forma, 4 anos de estudo, ele faz 40 projetos da profissão, reais da profissão, e tem todo um portfólio de realizações. Então, ele já se forma com experiência profissional. Você acha que o cara vai contratar aquele que só viu teoria o tempo todo e só fez um estágio 3 meses no lugar, ou aquele que fez 40 projetos e conhece todas essas coisas na prática, porque ele já vivenciou isso? Além do, claro, o network que ele criou, né? Ele pode dizer para o empregador, você pode pegar minhas referências lá com o Manuel da padaria, com o gerente do supermercado, com o dono da ótica tal, com o cara do shopping, porque todos eles eu fiz projetos com eles, eles já me conhecem.
Então, esse estudante, nesse modelo, criou um network profissional fantástico, né, e aprendeu na prática. Então, ele se forma com experiência profissional, ele se forma com um network profissional gigante, e isso dá a ele, sem contar que ele aprendeu muito mais, porque ele pôs na prática o que aprendeu, então ele não esquece mais aquilo. Então, ele aprendeu mais, ele desenvolveu mais experiência profissional e fez um network maior. Por isso, as chances de emprego dele são 5 vezes maiores do que aqueles que fazem um curso tradicional, que é aquele curso de só assistir a aula e decorar o caderno para a prova, né? Que é o que vocês, obviamente, não vão mais querer fazer, porque esse curso as pessoas aprendem muito pouco e se desenvolvem muito pouco. Bom, dito tudo isso, né, eu poderia mostrar coisas para vocês que a gente faz aqui na instituição. Eu sou reitor de uma instituição aqui no sul do Brasil, né, em Foz do Iguaçu, e trabalho também como consultor da ESFA. Eu estou ajudando aí a equipe do Cláudio, da Claudineia, a coordenar com os professores da ESFA todo esse projeto que a gente está falando para vocês agora, né? Aqui, por exemplo, a gente tem várias experiências para mostrar para vocês o que os alunos fazem, né, como alunos de primeiro período de engenharia mecânica e elétrica, fazendo um sistema de aquaponia, que é a drenagem, tanques que criam tilápias que drenam os resíduos para canos que irrigam 400 mudas de plantas, né? Eles fizeram isso para entregar para produtores rurais aqui da região. Ficou fantástico, eles ganharam um prêmio da Itaipu aqui, primeiro período, colocaram em prática tudo que eles aprenderam de desenho técnico, de noções de hidráulica, de noções elétricas, tudo para poder fazer isso funcionar. Então, só para mostrar a força do modelo, né? Estudantes de nutrição criando produção de macarrão de taioba, quer dizer, era o cultivo de produção de alimentos com plantas alimentícias não convencionais, foi um outro trabalho que ganhou prêmio, né? Um trabalho feito por estudantes de nutrição com engenharia de software, que juntou nutrição e engenharia de software para fazer um software para uma das maiores cooperativas aqui da região de agronegócio, para poder demonstrar o valor nutricional dos produtos dessa cooperativa a partir de um aplicativo que o cliente usava. Então, tudo isso são coisas reais que os estudantes fazem em instituições que usam esse modelo, como a nossa, aqui, a Uniamérica, e como a ESFA, que já está usando esse modelo há 2 anos e segue desenvolvendo esse modelo com grande propriedade, né? Na ESFA, vocês sabem, tem os cursos que vocês já conhecem, e agora a ESFA vai lançar mais um conjunto de 11 novos cursos para o ano que vem, que obviamente vocês já devem estar tendo contato e já deve estar chegando para vocês a divulgação desses novos cursos, inclusive aí na área de tecnologia, né? E aí tem vários exemplos de projetos que eu não vou mostrar aqui. Aqui é uma sala de aula nossa aqui, só para ver a diferença. A ESFA também está remodelando suas salas também, mas o que importa não é só não é a aparência da sala, o que importa é que eu quero que vocês vejam nesse slide é que não são carteiras enfileiradas com o professor lá na frente escrevendo no quadro, tá? Esse modelo são os alunos trabalhando com seus notebooks, com seus tablets e com os grupos de trabalho, o professor orientando, projetos sendo realizados, pessoas de fora vindo, tem sempre um professor na sala, mais 1 ou 2 pessoas da comunidade trabalhando junto naquele projeto. Se é um projeto de instalação elétrica, tem um cara de uma empresa de instalação elétrica junto. Se é um projeto de arquitetura, tem pessoas da área de paisagismo, de urbanismo, de várias coisas juntos, quer dizer, a comunidade toda de especialistas envolvidos, para além do professor, em projetos reais, dentro dessa metodologia que está sendo proposta para vocês, né? Para completar, só para vocês entenderem, se vocês passarem uma faculdade inteira, um curso superior inteiro, só assistindo a aula expositiva, vocês podem até conhecer aquele assunto e compreender o que o professor está explicando. Mas se vocês não aplicar na prática, não analisar o resultado do que você aplicou na prática, não avaliar o resultado, se foi bom ou ruim do que você fez, e não criar maneiras novas de fazer aquilo na prática, você não aprende de verdade. A aprendizagem só é efetiva quando perpassa todo esse caminho de conhecer, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Se você passar a faculdade inteira só assistindo aula, o que vai acontecer? Você vai conhecer e compreender, e vai acabar esquecendo tudo no futuro. Então, não é assim que funciona hoje a vida real e as profissões. Nós estamos tentando trabalhar na ESFA, só para terminar aqui, né, quero que vocês entendam que o verdadeiro papel de uma universidade, de uma faculdade, é, primeiro, ajudar vocês a identificar o seu propósito de vida. Porque se você estiver no curso errado, você já está perdendo tempo. Eu comecei a acertar só depois de passar por 3 cursos diferentes, né? O que a gente quer, e não tem problema passar por isso.
eu não acho ruim. Eu não me arrependo nem um dia dos 6 anos inteiros de medicina que eu fiz. Apesar de não ter atuado como médico, eu não me arrependo nem um pouco. Aprendi muita coisa, convivi, vi muita coisa. Eu trabalhei 2 anos com pacientes terminais, pacientes oncológicos que morreram de câncer, né? Acompanhei 72 pacientes terminais, estava junto na hora da morte com 5 deles. Foram experiências de vida ímpar para mim, que me ajudou a me formar enquanto pessoa, enquanto profissional. Mas não quis ser médico, não quis ser engenheiro eletrônico, não quis ser psicólogo, não quis ser administrador, eu acabei juntando tudo e trabalhando com educação, mas tudo valeu. Agora, se você tem a chance de identificar o seu caminho, identificar o seu propósito, aquilo que faz sentido, aquilo que você gosta, aquilo que te realiza já no começo, por que não? Melhor ainda, você ganha tempo, você foca, você vai mais longe, não demora tanto para chegar lá, como eu. Então, a universidade tem que ser capaz de ajudar você a identificar o seu propósito. Depois, ela tem que desenvolver as competências necessárias para você realizar esse propósito. Não adianta você chegar lá e dizer, eu quero fazer nutrição na ESFA. Qual é o seu propósito de vida? Meu propósito é muito altruísta. Eu quero ajudar a diminuir a fome no mundo. Muito bacana. Só que, legal, parabéns, propósito maravilhoso. Não é egocêntrico, né? Agora, você precisa desenvolver um monte de coisa. Cara, você não consegue nem analisar onde que tem mais fome no mundo, você não consegue fazer um cálculo estatístico da onde há uma prevalência maior da fome, você não consegue entender os componentes nutricionais dos alimentos, você não consegue saber quais são os alimentos com mais ou menos nutrientes, aqueles mais baratos que você poderia produzir melhor, você não estudou uma logística de distribuição, quer dizer, muitas competências que você tem que desenvolver para atingir o seu propósito de diminuir a fome no mundo. E assim vai para qualquer coisa positiva que você queira fazer, seja de objetivo mais pessoal ou mais altruísta, não importa, você tem que desenvolver as competências e a faculdade tem que te dar isso, né? Ela tem que te dar a capacidade de resolver problemas pequenos, médios, grandes, simples e complexos, porque é o que você vai se deparar com o mundo real na sua profissão. Ela tem que te ensinar a trabalhar em equipe, porque você nunca vai trabalhar sozinho, mesmo quando você está num consultório sozinho, com a porta fechada, com aquele cliente ali dentro, você nunca está sozinho. Sempre é um conjunto de pessoas que fazem as coisas acontecer. A faculdade tem que ajudar você a refletir sobre ética e valores, porque vivemos num mundo em que você pode até enganar alguém por algum tempo, muita gente por pouco tempo, mas você não vai enganar as pessoas para sempre. E se você não tiver ética, em algum momento aquilo tudo vai cair na sua cabeça. E se você não for parar na cadeia, você vai parar realmente numa situação muito ruim, de muita melancolia na sua vida, por ter perdido a oportunidade de ter feito algo de bom na vida que você teve aqui. Então a faculdade vai te ajudar a questionar e refletir muito sobre isso. Vai te ajudar a ampliar a visão de mundo, que às vezes você pensa que você está fazendo uma faculdade para trabalhar em Santa Teresa ou no interior do Espírito Santo, ou no máximo na capital do Espírito Santo. Não, o seu local de trabalho é o planeta Terra inteiro. Você pode estar em Santa Teresa hoje, você pode estar prestando serviços para uma pessoa em Dubai, você pode prestar serviços para uma pessoa em Nova York, você pode prestar serviço para uma pessoa em Lisboa, você pode ir para lá ou fazer daqui. O mundo todo hoje é muito pequeno. Nós vivemos numa aldeia global onde nós estamos a não alguns passos uns dos outros, a alguns cliques no computador uns dos outros. E o mundo de trabalho seu, quer dizer, o universo de trabalho seu é o mundo e não a cidade onde você vive. E a faculdade tem que te mostrar essas possibilidades, ampliar a sua visão de conjunto. E nós temos que, sim, né, trabalhar, ampliar as perspectivas do modelo mental. Né? Tem pessoas que chegam na faculdade que não se acham capazes. Né? Eu vou conversar com estudantes de psicologia, eu não posso, isso aí que você fez na planilha do Excel, eu não sei usar o Excel, eu não sou capaz de entender essas coisas do mundo das exatas. Que besteira é essa, gente? Não existe nada que você não possa aprender. Não há limitações para a sua capacidade de aprendizado. Você pode estar com 90 anos de idade e pode estar aprendendo. Uma pessoa de 80 anos pode aprender equações matemáticas, integral, derivada, equações complexas. Ninguém, a não ser quem tenha deficiências mentais severas por problemas psiquiátricos ou neurológicos sérios, né? Mas nenhuma pessoa dentro do espectro da normalidade tem barreiras para aprender qualquer coisa. Então, se você se acha incapaz de alguma coisa, tire isso da sua cabeça, porque você é capaz de aprender tudo o que você quiser o tempo todo, entende? Desde que você encontre o jeito certo de fazer isso, né? E tenha o esforço correto para que isso aconteça. Então, você é capaz de vencer as limitações que você tem, você é capaz de aprender aquilo que você tem dificuldade, você é capaz de desenvolver as habilidades que você ainda não domina,
para se realizar no caminho que você escolheu. Então, esse modelo mental de você entender que você é capaz, de você entender que as relações no mundo podem ser de ganha-ganha e não ganha-pede, entender que no mundo há muito mais abundância do que escassez de tudo. Então, são coisas que você precisa aprender a pensar, e a faculdade, a ESA, tem que te ajudar a fazer isso também. E, finalmente, você atingir, você melhorar o seu desempenho para atingir as suas metas e você ser um profissional diferenciado, obviamente, e não um profissional medíocre, mas um profissional muito acima da média na sua profissão, na sua carreira, na carreira que você escolheu. Bom, eu abro agora os 11 minutos que faltam para perguntas, né? Mas se alguém quiser conversar comigo, algum assunto depois, em particular, este é o meu e-mail, reitor@uniamerica.br, esse é o meu WhatsApp, prefixo é 45, que é de Foz do Iguaçu, né? E toda essa realidade que eu mostrei para vocês, que eu sou assessor da ESFA, todos os profissionais da ESFA, o Cláudio aqui, que é o dirigente acadêmico, né, a Claudineia, todos eles dominam isso em profundidade, tudo que eu falei aqui, e vocês podem aprofundar com eles, tirar dúvidas do modelo com eles, saber como funciona isso que eu falei rapidamente aqui, vocês podem conversar com eles, que eles vão explicar com muito mais detalhes e profundidade como funciona o modelo da ESFA, para que vocês saibam que vocês estão entrando numa instituição que realmente faz a diferença, que vale a pena estudar. Agora vamos lá, vamos ver, Cláudio, se tem alguém que quer conversar com a gente, ou o pessoal é tímido aí de Santa Teresa? Están un poco tímidos. Bueno, están abiertas las preguntas. Quien quiere preguntar, el chat está abierto. Pueden preguntar. Profesor Rion está esperando la pregunta. En cuanto, Rion, le voy a pasar unos mensajes, el marketing noso de... vamos a ver si alguien se anima. Bueno, informamos que la Feria de Profesiones da ESA continúa durante toda la semana con diferentes palestras. Quien quiere participar puede accesar no site www.esa.edu.br/feiras de profissões. Quien quiser también asistir nuevamente a la live, a partir de mañana está disponible en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/user/VESESFA. Por último, queremos lembrar que están abiertas las inscripciones para el vestibular 2021 en un site www.esa.edu.br/hotsite-. Nos estamos en este momento abiertos con vestibular para 5 cursos presenciales: biomedicina, educación física, medicina veterinaria, odontología, psicología, y 15 cursos NAD semipresencial en las áreas de alimento, educación y gestión y tecnología. Voy a colocar todos los sites en el chat y vamos a ver si alguien se animó a preguntar. Acho que hoy los no se animan a preguntar. Acho que hoy Rian no vamos a tener la suerte de preguntas. Porém, assim, eu agradeço muito sua presença, acho que foi muito esclarecedora a palestra. A gente conhece todo o seu trabalho. Eu, particularmente, estou participando também de uma especialização junto com Claudinea, com sua equipe e a assessoria de vocês. Agora, eu gostaria de saber algo muito pessoal de você. Como se sente você como mentor o uno de los mentores de esta propuesta, esta nueva propuesta pedagógica? Que bom, Cláudio, obrigado pelas considerações. E essa pergunta é muito pertinente, né? Porque a gente que está envolvido há muitos anos com isso, quando vê essa transformação acontecer, quando a gente consegue perceber na fala de um estudante, né? Eu vejo aqui, vejo aí na ESFA, nas outras instituições que a gente assessora, vejo um estudante começar, vou conversar com o estudante na primeira semana de aula, e ele todo tímido para falar com você, nem sequer te olha nos olhos para falar, com dificuldade ali, não sabe como começar o projeto dele. Daí eu vou conversar com esse estudante 2, 3 semestres depois, e ele está apresentando o projeto para uma banca, dando uma palestra para 1000 pessoas, mostrando o que ele fez
uma feira de ciências, mostrando naquela feira profissional, e olha para mim, olha, Rion, o que eu construí aqui, e não tem como ficar não tem como não ficar feliz, né, de ver o resultado, ver o crescimento das pessoas, ver como elas se superaram, ver como elas estão evoluindo, ver o brilho nos olhos desses jovens que estão não só aprendendo, mas se realizando com aquilo que estão fazendo no curso do seu aprendizado, né? Isso para nós, Cláudio, que somos educadores, você que é educador há muito tempo, não tem felicidade, não tem recompensa maior do que a gente poder ver e acompanhar isso, não é? Oh, Brian, a gente também, na mesma experiência que está acontecendo aqui na ESA, a gente, ainda que temos dois períodos, mas a gente vê como o progresso deles dentro de uma pandemia foi muito rápido. E, bom, também nos exige muito mais como instituição de qualidade, não? Mas, bom, hoje acho que ni las preguntas acho que están con miedo de preguntar. Então, Rian, eu vou dar por encerrado esta palestra. Eu agradeço imensamente, a ESMA agradece imensamente a você, por todo lo que nos está ayudando, por todo lo que nos está transmitiendo, la seguridad que nos da su asesoría. Y bueno, estamos caminando juntos para una transformación de la educación, para una transformación de un mundo mejor, ¿no? Porque a gente, la educación es transformadora. Nosso Paulo Freire sempre fala, ¿no? De que la educación siempre va a transformar. La educación no transforma el mundo, transforma pessoas y las pessoas transforman el mundo. Entonces, agradeço muito a você. Acho que es un honor tenerlo como palestrante, como mentor nosso de nuestra institución. Y bueno, deixo las últimas palabras para você. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que vocês quiserem, precisarem, pode contar comigo. É uma honra.